Aqui a gente vai montar, no caso, a coroa, né, dessa mochila. O que acontece? A gente usa esses aviamentos. Eu faço sacolinha porque os aviamentos a gente precisa separar. Não é que nem tecido que você infesta e corta, certo? E aí, para evitar de errar ou para acertar, querendo acertar, eu separo, ó, tipo, essa fitinha, ela tem 2,5 de largura por 8 centímetros de comprimento. Ela sempre tem que estar queimada. Então a gente tem a máquina que corta, queima e tal. O que acontece? Eu vou pregar nessa. Aqui já pode dar um problema, que ela vai ter que virar e ficar assim depois de pronto. O que pode acontecer? Você colocar ela assim, aí você vai dar ruim. Por experiência, o que acontece? Antes costurava na beiradinha. Você deixa sobrar um pouquinho mais para dentro do material, a chance de dar ruim é menor. Eu estou trabalhando com linha de poliamida, essa linha é uma linha 60. É uma linha forte. O bizu é você não deixar a máquina sem nada embaixo, porque essa linha quando dá de enroscar lá dentro pode tirar sua máquina do ponto. A agulha que eu estou trabalhando é a agulha 18, certo? Aqui, ó, antigamente a gente fazia os dois lados da peça com o mesmo tecido. Só que acontece, depois ele não vai dar caimento, ele não dobra, né? E aí acontece, você tem que ficar picotando esse contorno dele para ele dar certo. Passa por cima da costura que você já fez. Ó, aqui eu vou me preocupar. Eu vou me preocupar em deixar ele certinho. Os dois tecidos ficam se batendo. Pode dar um retrocesso, porque a gente vai fazer força para virar ele, correto? Então aqui, ó, no começo e no fim, dá um retrocesso. Tá com um calcador normal, geralmente esse calcador tende a embaçar nesse tipo, quando está em contato direto com essa superfície desse tecido, que vem com esse acabamento plastificado, certo? Mas como é curtinho, então não dá muita diferença. Quando a peça é comprida, ele acaba engruvinhando, dá uma diferença boa. Aí você corta tudo certinho, mas quando você vai ver, não dá certo. Fica tudo certo, nada resolvido. Ó, tá vendo aqui? Certo? Aí na hora de pespontar, ó, caso contrário, você teria que fazer assim, ó, manja. Dar uns piquezinhos aqui de fora a fora para ela virar legalzinho. Como o tecido de baixo é mais fininho, então esse fica sossegado. Eu gosto de um pé de costura, porque daí, no caso dessa sobra de tecido que ficou, ela amansa ali dentro, entendeu? Você costura ela, é mais material ali dentro, entendeu? Certo? Entendeu? Aqui mesmo esquema. Como já tá viradinho, como esse tecido é mais macio, aí ele pega a forma rapidinho aqui, ó. Entendeu? Esse tecido que eu uso de forro na parte de baixo. Ó. Aí acontece, vai da sua costura. Porque por mais que eu corte perfeitamente com uma faca, se você costurar torto, aí ele vai reproduzir a costura que você fez torta aqui, entendeu? Ó, até aqui, tranquilo. Não esquenta a cabeça com esse material que tá sobrando aqui não, depois a gente resolve, certo? Beleza, fez essa tampa. Essa tampinha é de um bolso.
um bolso que vai na parte lateral da mochila, certo? Os tamanhos do bolso e da lateral são bem semelhantes, ó. Essa aqui vai ser a lateral e essa aqui vai ser o bolso, entendeu? Mas eu procuro separar eles pra gente não ter problema, né? O que acontece? O bolso, ó, faz uma barrinha já no comecinho dele aqui, senão não tem como a gente trabalhar com ele. Eu faço uma barrinha larguinha com uma costura só. Até hoje nunca deu problema. Como vão ser duas lateralzinhas, vai dois bolsos, certo? Já emendo no outro aqui, que vai dar certo. Essa é uma mochila que a gente já faz, acho que é o 5º lote dela lá, que eu já faço. Aí versão após versão, lógico que vai dando problema, a gente vai ajustando ela, certo? Aqui, ó, o que acontece? Acho o meio da peça, ó, vendo? Acho o meio dela, certo? Se você quiser marcar, legal, porque aí o que acontece? Mochila, bolsa, esse negócio é muito esquadro, né? Então se você não marca o meio, faz, mas não fica aquela qualidade legal. E quem conhece sabe que vai dar ruim. Aqui, ó, o que acontece? Tá vendo? Eu vou fazer bater esses meios. Esse moldezinho de papelão, eu vou colocar ele nos quadros. Quando eu falo esquadro, é tipo assim, ó, não vou colocar ele assim, entendeu? Ó. Aí esse negócio de bolsa tem que ter como se eu colocasse uns quadros aqui, ó, e desse 90 graus, entendeu? Ó. Porque aqui, ó, passou a unha, a tesourinha, dá legal. Foi o jeito que eu achei mais fácil de fazer para ficar padrãozinho. Não quer gastar unha? Gasta a tesourinha, então. Pronto. Resolvido. Os dois bolsos vão ter que ser desse jeito, certo? Porque os dois lados do mesmo esquema. Ó. Peguei um papelão qualquer aqui, não sei o nome desse papel. Certo? Ó. Beleza? E o que acontece? Tem essa lateral aqui, certo? Essa lateral é legal você marcar o meio dela também. Ó, pá. Certo? Tanto de uma lateral quanto da outra. Ó, esses dois lados aqui. Só para você se orientar. Essa parte de baixo, aqui tá a lateral, certo? A gente vai pregar o bolso. Aí o bolso você vai deixar nessa altura aqui, entendeu? E aí você vem. Beleza, ó. Chega aqui. Beleza, chegou até aqui, ó. Você tá vendo que o bolso não vai caber. Aí você dobra naquela dobra que você fez. Mas até onde? Até aqui, ó. Certo? Aí o que acontece? Antes a gente passava a costura retinha aqui. O que a gente tem feito agora? Dá 2 centímetros aqui, ó. Uma distância mais ou menos dessa daqui. Por quê? Na hora de pregar a fita, aqui vai uma fita, essa fita que a gente marcou aqui, ó, que eu marco aqui, ó, essa fita de 2,5 por 30. A fita vai aqui no meio, correto? O que acontece? Antes eu prendi ela só nessa pontinha, e aí começou a dar ruim, ela descostura do mesmo jeito. Depois ali vai passar uma costura. Então chegou no meio, agulha embaixo, deixa a máquina trabalhar para você. Ó, o que acontece? Eu acerto esse lado aqui, e aí eu não fiz aquela prega, aí é só você baixar a prega aqui,
correto? Beleza. Fica meio estranhinho a costura aqui no nada. Mas fazer o que? Quem ama, perdoa. Porque a gente costurava só na pontinha, o que acontece? O negócio descosturava. Então, aí também não. Tudo bem, porque a gente quer uma estética. Ó, beleza. Aqui, ó, vou tentar resolver. Ó, você tem... Eu já tenho essa visão no olho. Mas o que acontece? A tampa, ela tem que estar reta, entendeu? O reto é o que? Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar 8 centímetros. Às vezes pode dar 7 e tal, mas enfim. Não tem essa excelência nas medidas. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui, ó. Certo? Eu coloquei 8 centímetros. Ó, eu vou cortar 1 centímetro acima desse 8. Tá? Tô explicando bem explicadinho. Lembra aquele meio? Ó. Nessa via tem que ter um meio aqui também, ó. Certo? Tô explicando bem explicadinho, mas na prática dá tudo certo aqui, ó. E aí eu coloco ele numa altura para cima aqui. Ó, se você quiser saber a medida certinha, por exemplo, eu tô colocando aqui ele a 5 centímetros. Mas na prática, ó, que é o meio da peça. Deixa eu mostrar aí o negócio. Cadê aí? Entendeu? Aqui, ó. Na parte não precisa ser uma coisa de alfaiataria, assim, sob medida, não. Ó. Sem eu sair da máquina, nessa mesma máquina, tá vendo que vai ficar esse negócio escroto aqui. Aí só você baixar, ó. Certo? Baixa um amiguinho aqui. Faz ele cansar. E aqui eu tô batendo uma costura. Que é essa da medida. Ó. Da agulha deve estar o quê? 1,5, 1,5 centímetros. Certo? Ó. Pronto, você fez uma lateral. Certo? Ó, uma lateralzinha tá pronta. Você vai repetir esse mesmo processo para fazer o outro lado. Mesma coisa. Ó, tem o bolso, tem a lateral, mesmo esquema. Você pega aqui, ó. Ó, certo aqui. Problemas que ocorrem. Certo? Mesmo esquema. Dobra aqui deixa o pique com pique, ó, certo? Aproveita aquela que você fez, ó. Beleza. Chegou na metade aqui, quase chegando. Não esquece da fita. A fita você põe ela aqui embaixo, ó. Pode botar ela certinho, entendeu? E passa por aqui. Agulha embaixo, a máquina segura pra você, acerta essa pontinha. Vem aqui na prega aqui, ó. Vem amansando ela. Ó. Certo? Até o outro lado. Certo? Ó. Tem esse amiguinho aqui. Vou dobrar ele no meio. Encosta um lado com o outro, né? Certo? Põe nesse quadro mais ou menos aqui, ó. Centraliza ele. Ó. Passou um pouquinho. Beleza.
tirou, vira ele aqui. Lembra daquele 1,5 centímetros, mais ou menos, que a gente colocou? Agora ela vai fazer força, né? Então, dá um retrocesso aqui, ó. Certo? Ó. Certo? As duas laterais estão prontas. Aí o que acontece? Esse material, no começo, a referência que eu tinha, eu não forrava ele. Então são duas bandas aqui que vai fazer com o zíper. Isso aqui também vai ser forrado. Lembra quando a gente era mais jovem? Ó, lembra um negócio assim? Então acontece, tem um forrinho. Geralmente esse forrinho é retalho de alguma coisa. Que dá para aproveitar legal, que é de outro corte. Mas funciona bem para a situação. Então aqui, ó, vamos preocupar só em começar o lado do zíper, né? O calcador normal, não vou colocar o calcador de zíper não, certo? Aqui como é malha, se você esticar ela vem, entendeu? Mas não precisa, é só curtir. Eu gosto de colocar a parte da malha em cima e esse tecido embaixo, esse tecido de bolsa, porque o tecido de bolsa, se você colocar ele para cima, ele vai embaçar com o calcador, se não for o calcador de teflon. E a malha, se você colocar embaixo, ela vai encruar, vai franzir, certo? Não sou muito chegado em cortar linha, assim que você corta e dá uns pontinhos. E agora eu vou espontar ele aqui, deixando um pé de máquina. Ó, se você puxar o forro, deixa o forro sobrar. Ó, dá uma alisada no anilho aqui. No começo você dá uma ajudinha. Agulha embaixo, para. Vai esticando o forro embaixo. É importante isso, que se ele não tiver esticado, ele embaça, ele pode entrar no cursor. Aí trava o zíper, o cara puxa com mais força achando que é na força. Aí quebra o cursor, queima o filme da gente e diminui a vida útil da bolsa, num simples detalhe. Só você ir puxando, só você alisando, não precisa puxar, né? Só alisar, posicionar já, entendeu? Beleza, vou fazer desse jeito aqui mesmo, ó, certo? Vou tirar esse cara daqui, que agora eu vou fazer o contrário, né? É até bom, senão ele engripa no cursor, certo? Vou deixar já mais ou menos na mesma altura. Mesmo que não tivesse, depois dá para acertar na hora de colocar o zíper. Eu só dei um pontinho ali para ela segurar para mim, para não ter que fazer esse sanduíche tudo ao mesmo tempo, certo? Agora tô aqui, esse zíper também ali, dá para costurando ele sem nada, né? Ó, certo? O zíper também, cara, ele é um negócio que estica, então se você ficar esticando ele, depois de pronto a peça dá uma diferença boa, uma peça não encaixar na outra. Por exemplo, aqui são dois lados do zíper, né? Não encaixa uma peça na outra, você precisa de ver. É engraçado que é tudo na medida, mas na prática você dá ruim. Certo? Aqui o mesmo esquema que a gente acabou de fazer. Põe o forro pra cá, ó. Ele molinho, né? Então você tem que ter uma atenção maior. Ó. Põe pra cá. Certo? Ó. Puxa o forro, dá uma amansada no amigo aqui. Ah, lembrei. Essa parte aqui, nessa mochila,
Você me desculpe. Tem que bater com a outra. O outro lado ali. Quer ver? Que aqui, ó, essa parte ela fica, antes a gente fazia assim, mas agora a gente melhorou. Ó. O que acontece? Aqui, ó, ela vai ter que se encontrar aqui, ó, nessa mesma largura dessa peça, entendeu? Legal. Ó, se a gente abrir tudo aqui, ó, vai dar a diferença, entendeu? Essa diferença justamente é para isso aqui, ó, pra gente cobrir o zíper aqui, entendeu? Ó. Bem na manha, eu tô colocando ela na mesa toda aqui, ó. Vou fazer na quebra da antena, ó, pra ela ficar na mesma largura aqui, ó, tá vendo? Ó. Certo? Vamos conferir aqui, ó. Beleza. Aqui bateu. Certo? E agora a gente confere aqui do outro lado. Ó. Sim, vai faltar um pouquinho. Certo? Beleza. Achei 2 pontos aqui, ó. Certo? Aí o zíper fica escondidinho, entendeu? Que aí o que acontece? Em caso de chuva, essa parte vai ficar para cima da bolsa. Em caso de chuva, ela não vai dar problema de entrar água, entendeu? Certo? Então aqui, ó, se sentir mais dificuldade ou mais facilidade, pode fazer o contorno do forro aqui, entendeu? Pegando. Aqui eu vou com cuidado para ficar legalzinho, ó. Olha, eu tô sentindo o zíper aqui, entendeu? Certo? Aí o mesmo esquema, só para passar, aí já é. Como esse forrinho é molinho, nesse caso estica, então você só vai guiando ele, entendeu? Aqui o que eu tô falando e passando é um jeito de fazer, não necessariamente tem que ser exatamente nesses mínimos detalhes. Pode ser similar, mas interessa que o negócio chegue no mesmo resultado. O próximo passo vai ser costurar a lateral aqui, entendeu? Mas
Mas antes disso, você tem que colocar o cursor, né? Certo? Como tá encaixando uma coisa na outra, vou fazer um pouquinho de força. Certo? Certo? Aí o que acontece? Aqui também, se você der mole, você pode costurar errado, né? Porque aqui, ó, o bizu é costurar pra cá. Na hora que abrir, o bolsinho fica pra cá. O que pode acontecer é você fazer essa lambança de costurar de ponta cabeça. Então aqui você costura de um lado. Na medida possível você tenta bater as medidas, né? Ó. Fazer a lateral. Bater com essa coroa aqui, essa parte do zíper. Certo? A mesma coisa do outro lado. Ó. Tampinha pra cá. Aqui, ó. Lá da frente. Certo? Ó, fez isso aqui, ó. Vou forrar essa lateral. O que acontece? Quando a gente começou a fazer esses... colocar o forro, o que a gente fazia? A gente costurava o forro aqui e passava um viés. Só que, tipo assim, eu decoro que quando você quer encapar desse jeito, você encosta forro com forro. E aí seria o que? Esse material aqui, ó, eu vou fazer o que? Vou costurar, encostar um forro no outro forro aqui, ó, certo? Porque na hora que eu viro, ó, pô, fica da hora o acabamento. Legal, tá vendo, ó? Esse gatinho que dá, aí o que que você faz? Seja mais generosa aqui na costura. Então, bom dar uma olhadinha nesses detalhezinhos antes de você virar e pespontar. Putz, depois tem que desfazer o pesponto. Aí marca a peça. Aí não fica legal. Certo? Aí, ó, já ficou padrãozinho. E aí você vira pra cá, ó. Ó. Pô, fica muito legal. A gente passava com um viés ali, entendeu? Fica bom, mas com esse acabamento fica bem melhor. Aí, ó, pra lacrar isso aqui, ó. Passa uma costurinha aqui. Aí, se quiser aproveitar, já faz o contorno das peças aqui, entendeu? Já deixa elas amarradinhas.
certo? A mesma coisa a gente faz lá do outro lado. Ó, forro com forro, decorou? Vou costurar para lá dessa costura um pouquinho, né, que eu já fiz. Essa costura aqui não pode abusar muito, essa do forro, porque essa peça aqui ela tem um tamanho, entendeu? Ela vai contornar a bolsa depois. Se a gente come muito essa costura, na hora de contornar a peça lá vai dar ruim. Mesmo esquema. Puxa o forro. Apesar desse ser um tanto quanto aleatória a distância da tampa, você não pode colocar ela muito na beirada, que senão depois você vai ter problema. Certo? Aí essas sobras aqui a gente corta. E agora a gente se prepara para colocar o vivo encapado, sabe? A gente põe desses dois lados da peça. O vivo, eu medi ele antes, o que eu tô aqui é 130 centímetros. O que acontece? O correto, acho que ele dá na casa de 124 centímetros. Que no caso essa medida é o contorno da bolsa, entendeu? Da frente, da costa da bolsa, dessa bolsa. Então o que acontece? Ele já vai sendo um indicador de como vai ser a sua peça, entendeu? Que tamanho que ela vai ficar, se ela vai dar certo ou não, né? Aí aproveita que a peça tá molinha aqui, já dá pra marcar o meio da peça. Manter os dois pontos aqui, ó, as pontas de, tá vendo? Não tô considerando o forro, né? Ó, tô juntando aqui, certo? Aproveitar para medir, ó, sessenta e dois dá 124, certo? Ó. Então aí o que acontece? Você já tem que ficar esperto nessas medidas, que já vai indicando a alegria e a tristeza. Ó, ops, coloca ela aqui, certo? Vai precisar do calcador de vivo e que eu tô aqui, esse aqui, certo? Vamos ver como ele vai. Aí a gente coloca aqui nessa lateral. Ó, tá vendo que tem forro aqui, mas não considero forro, considero só o tecido. Ponta no máximo. Vou dar uma empurradinha nesse vivo.
confio nesse calcador, eu gosto mais de Teflon, dá menos diferença. Beleza. Aqui, às vezes, os caras que é mais malandrão, que depois vem uma costura, né? Ó, você pode ver que sobrou 8 centímetros. Então, se tinha 130, 130 menos 8, 122. Aqui acontece, tem uma galera que já é mais malandrona, porque isso aqui vai uma outra costura aqui, entendeu? Ó, o que eles fazem? Eles arrancam o vidro daqui, entendeu? Essa parte, coisa, porque depois vai uma costura aqui, você vai se lascar pra fazer. Entendeu? Tira só a pontinha. Bom, deu certo. Vamos colocar mais um vivo aqui, ó. Então, certo, bizuzinho, bizuzinho. É você fazer isso aqui. Porque daí, aqui, se não me engano, vai um outro vivo também, entendeu? Certo? Então aí vai bater vivo com vivo por cima, entendeu? Vai ficar uma bagunça. Aqui já deu certinho. Certo? Onde é que tá o pique desse treco? Tá aqui, ó. E o pique desse treco. Então aqui já vai marcando os meios. Certo? É isso aí.